Repórter MT recebe a jornalista Camila Bini, da Dialogue Assessoria e Comunicação. Ela que está aí há 22 anos no mercado da comunicação, entre jornalismo e marketing, vem hoje falar para a gente um pouco sobre a importância do profissional da comunicação, o empresário e o profissional liberal estar atualizando seus conhecimentos, o seu entendimento sobre as estratégias e ações da comunicação. Bem-vinda, Camila. Gostaria já de começar comentando com você. Você abriu uma empresa depois de todo esse tempo de experiência profissional, já focada nesse ensinamento, a importância desse ensinamento profissional, e agora tem alguns cursos específicos que vocês vão estar apresentando para quem tem interesse nessas áreas, não é isso? Isso. A Dialogue existe há 13 anos e mais recentemente, depois de me aventurar com mestrado, revendo até a minha trajetória profissional, eu vi que havia necessidade, havia um espaço para a gente oferecer para o mercado a possibilidade da gente repensar a comunicação no formato de cursos livres, ou seja, além de eu compartilhar ferramentas, alguma experiência que eu adquiri, a gente vai poder de fato ajudar os participantes dos cursos a pensarem a comunicação das suas marcas, dos seus clientes de uma forma que de fato dê resultado. O que está movendo a ideia dos cursos é que a gente avalie se essa enxurrada de informação que a gente está vivendo hoje de fato comunica, ou seja, de fato estabelece uma conversa, um diálogo com o público ou não. E se não, quais são as ferramentas para que isso aconteça? Como é que eu posso garantir que a presença numa mídia social de fato me dê o resultado que eu preciso entregar? Ou eu não preciso estar na mídia social? Qual que é a presença, que estratégias, o conteúdo que eu preciso produzir para chegar lá, né? Então a ideia foi mais ou menos essa, assim, o intuito que me moveu foi discutir, debater a comunicação, mas com entregas de fato para quem for participar dos cursos. Um dos cursos, eu acho que até o primeiro curso que vocês estão oferecendo é sobre mídias digitais, né? Isso. Uma das coisas que chama atenção para quem não investe em mídias digitais, eu acredito que seja, tem diferença investir em mídias digitais? E mídias digitais não é uma coisa só para grandes empresas? Não. Hoje a gente até brinca que existem dois universos, o universo olho no olho, o real, e o universo do ambiente digital. Então, uma pessoa, um profissional bem estabelecido, uma marca, um serviço, um órgão público que foca apenas no real, ele está perdendo uma oportunidade de conversar com um público bem considerável em termos de volume, mas também qualificado, sobre o seu negócio, seja ele qual for. Hoje não está no ambiente da internet, no ambiente digital é arriscado, porque nós todos estamos lá, né? Seja no celular, seja no desktop, a gente hoje passa talvez mais tempo com esses aparelhos ligados à internet do que convivendo com as nossas famílias. Então, podemos até depois discutir isso como um excesso, mas nesse momento aqui a proposta é entender a oportunidade que isso significa, com um diferencial. Quanto mais você estuda sobre o meio digital, mais você vê que há formas e formas de estabelecer uma comunicação. Então, quem acredita, quem ainda tem alguma dificuldade de entender isso, infelizmente vai ver outras pessoas, marcas, instituições aproveitando essa oportunidade e ele ficando para trás. Ainda tem uma certa resistência, ainda tem uma certa dificuldade de entendimento, assim. Esse negócio de mídias digitais não é coisa de seguidor só de jovem? Porque, por exemplo, digamos que eu tenho um negócio de panificação ou confeitaria. Não é coisa para jovem ficar seguindo, acredito eu. Eu vou conseguir cliente, eu vou conseguir clientela se eu investir nesse negócio de mídias digitais? Totalmente. Hoje, só para falar de mídia social, a gente tem umas 5 plataformas que são as mais importantes, que têm segmentações de público. O Facebook hoje ele atinge um público mais adulto,
Se você perguntar para um adolescente de 15 anos, ele vai falar como a minha filha que é lugar de velho, né? Porque houve uma migração de jovens por Instagram. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando de plataformas que permitem uma segmentação de público tremenda. Você vai ter canais no próprio Instagram, hashtags, a gente vai ver isso também no curso, que permitem um filtro, uma segmentação, a ponto de você conseguir, dentro de um nicho de mercado, segmentar ainda mais para aquele público que você quer atingir. Então, não. O adulto que toma decisões de compra, que define o orçamento da casa, ele está sim conectado. O que falta é a gente identificar para a tua marca qual é a mídia, qual é a plataforma e qual é o conteúdo, a estratégia que você tem que ter para chegar até ele. A gente vê em alguns estudos, por exemplo no YouTube, né, existem canais para pessoas apaixonadas por elevadores. E são canais que hoje já estão ganhando dinheiro porque o YouTube monetiza os canais que têm muitos seguidores. Então, assim, é uma coisa que, assim, quem gosta de elevador? É uma coisa que, né, algo impensável. Mas são milhões de seguidores, seja por que motivo for. E o cara que criou esse canal, ele está sendo financeiramente recompensado por isso. Então, até a ideia é a gente provocar um pouquinho esse nosso conceito de internet, de digital, porque há muito mercado aí para ser aberto ainda. O que a gente precisa é entender a plataforma que combina mais com o teu público e estar nessa plataforma. É muito difícil alguém que produz conteúdo, um comunicador, conseguir comunicar e produzir conteúdo se ele não consome conteúdo. Então, essa ideia, eu faço Twitter de um político. Ah, mas você está no Twitter? Ah, só faço porque não vai funcionar. Você tem que entender a linguagem, o que aquele público daquele segmento, na verdade, está procurando, até para não criar incomunicação, que muitas vezes é você ter um monte de canais produzindo lixo porque não está sendo aproveitado. E muitas vezes é uma informação que precisaria apenas ser trabalhada. Né? Um dos detalhes que precisa ficar claro, que a gente sabe que isso gera trabalho e investimento, é que cada plataforma vai pedir um tipo de linguagem. Então, é muito legal, existem aplicativos que permitem que um mesmo post ou um mesmo texto seja compartilhado automaticamente em todas as mídias. Mas isso não é eficiente, porque o Twitter tem um jeitinho de falar, o Facebook vai pedir uma outra linguagem e o Instagram tem peculiaridades, para ficar só nessas três. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que produzir conteúdo especificamente para cada uma dessas plataformas. E aí a importância de um profissional de comunicação. É possível que um empresário de pequeno porte, um profissional liberal, produza e esteja dentro dessa forma de negócio? Sim, é. Ele só precisa encontrar a voz dele nesse ambiente digital. E muitas vezes tem que fazer a decisão de escolher qual é a plataforma mais importante para ele. E nessa questão do profissional liberal, está perdendo espaço? Está deixando de aproveitar esse espaço? A gente vê que tem profissional liberal aproveitando muito bem esse espaço das redes, das mídias digitais. Mas a gente vê que tem profissional liberal que a gente não encontra transitando nessas mídias. Os segmentos que a gente vai encontrar, por exemplo, muito no Instagram são de saúde, fitness, mas para fazer uma provocação, quantos advogados estão no Instagram? Ou no LinkedIn? Ou conversando com a gente no Facebook? Tem uma questão ligada à publicidade, existem normas, né? Leis que regem, definem regras para... Isso não quer dizer que eles estariam mostrando os casos que eles estão defendendo, né? Só para a gente deixar claro. Não, aí é que tá. Pensar estrategicamente a comunicação é a gente definir que conversa vai ser feita. Digamos que a gente está falando aí de um profissional que é muito experiente, tem uma grande trajetória no direito de família.
Ele não precisa falar de caso nenhum, ele não precisa vender serviço, falar de preço, mas ele pode até prestar um serviço para a sociedade. Se ele conversar com a gente sobre direitos básicos de família, orientando, né, pessoas que às vezes estão vivendo uma situação difícil. E aí ele, além dele estabelecer uma conversa com um público que pode um dia precisar do serviço dele, né, se tornando até advogado da marca dele, recomendando, ele está até fazendo um serviço cidadão, né, compartilhando o conhecimento dele. Essa é a grande questão. Fazer comunicação digital não é venda propriamente dita. A gente vai ter empresas que querem vender roupa, que querem vender carros, mas é muito mais que isso. É realmente dialogar, conversar com esse público, porque isso ajuda até no que a gente chama que é a composição da autoridade digital, né? Muitas vezes nós temos um profissional extremamente preparado, falando de advogado, né, com grande conhecimento, que tem uma trajetória aí de décadas, mas ele não existe no ambiente digital. Como a gente vai fazer? A gente vai ter que ligar para ele ou visitá-lo no consultório, no escritório. Isso já não existe mais na nossa vida, né? Quem faz isso? Não existe mais. Se você vai procurar um ortopedista para cuidar da coluna da tua filha, você vai jogar ele no Google, você vai pegar o nome daquele profissional e você vai ver se ele já deu entrevista, se tem alguma coisa que não é muito legal a respeito dele nessa pesquisa na internet. Ah, ele tem Facebook, eu vou entrar. Ou não, ele está no LinkedIn, o que ele está falando? Ou não, olha lá ele no Instagram. Gente, isso acontece com todo mundo, né? Então, para além da questão meramente de vender um produto ou um serviço, existe uma oportunidade grande de você se posicionar como profissional liberal, como especialista na sua área, conversando com as pessoas. Então, esse é um tipo de comunicação, ele pode ser profissionalizado, existem ferramentas para que o profissional liberal se qualifique um pouco mais para isso, e aí fica a grande questão. O que eu quero conversar com o meu público? Ou como diria o cuiabano, até a gente brinca, né? O que quer? O que você quer com essa comunicação? A ideia é a gente pensar um pouquinho sobre isso. É um curso muito amplo, né? Muito abrangente, né? Mas eu queria que você colocasse assim de uma forma um pouco resumida, o que o curso voltado para as mídias digitais da Dialogue vai estar colocando agora nesse dia 2? Isso, nesse dia 2, o que podem aprender, quem estiver interessado nesse curso vai aprender nesse dia 2? No primeiro curso, nós vamos dar ferramentas, nós vamos primeiro apresentar as mídias sociais para todo mundo, para nivelar o conhecimento, e nós vamos construir no curso ferramentas, conteúdos de fato para cada uma das plataformas que no exercício de estratégia da marca, do diagnóstico de comunicação de cada marca, por isso as turmas são pequenas, né, poucos alunos, ela precisa atingir. Então, ao fim do curso, além de você entender para que serve, qual é o perfil de público, quais são as estratégias que dão resultado em cada uma das plataformas, você vai sair com um conteúdo, uma matriz, um planejamento de produtos de conteúdo, de textos, vídeos, para a tua marca de fato. E aquilo vai poder ser implantado após às 19 horas de sábado, quando terminar o curso. Por quê? Porque você já vai estar instrumentalizado. Você vai saber o que funciona, que horário que é melhor publicar e até mesmo onde você não deve estar, porque você não vai conversar com seu público não está ali. É um curso que tem teoria, né? Como eu disse, a gente vai fazer um alinhamento sobre tendências, mas ele é muito mão na massa, né? Nós temos ferramentas, documentos que precisam ser preenchidos na hora, como se fosse uma espécie de consultoria com cada um dos participantes. E por isso que são 8 horas, olho no olho, vai dar trabalho, mas você vai sair pronta. Vai sair fera dali. Espero que sim. Bom, e eu estava observando também que nessa gama de cursos tem a opção de comunicação estratégica, né? Voltada especificamente aí para profissionais liberais, em geral, né?
É neste curso que a gente aprende aí sobre o fortalecimento da marca, a analisar os concorrentes, a gerir crises e melhorar a imagem no mercado, é isso? Isso, a gente vai fazer, antes da gente ir para a parte de comunicação propriamente dita, a gente precisa lembrar que comunicação, ela sucede à ação. Muitas vezes, é um erro comum, a gente vai para o ambiente de comunicação, até abre site, vou abrir uma conta no Instagram, mas não tem entendido de fato o que deve ser comunicado, para que público e como. Então, toda essa análise, que é uma análise estratégica de fato, ela precisa ser feita antes. E a gente vai a ferramentas para profissionais liberais poderem fazer isso antes da gente começar a conversar. E nesse curso especificamente, a gente não vai estar apenas falando de digital. A gente vai identificar, não tem regra, não tem receita de bolo, infelizmente. Então, por exemplo, a panificadora, a confeitaria que você citou, a gente vai construir uma matriz específica para ela, que vai ser diferente da do advogado, da arquiteta. Né? Então, a ideia é a gente primeiro fazer com que o profissional liberal exercite essa visão do qual é o meu diferencial, para que público eu vou falar e como eu vou falar, para daí a gente entrar na ferramenta comunicação. Isso aqui também é muito usado também para campanha, né, Camila? Muito. Inclusive, a ideia é que no ano que vem, porque essa é a primeira leva de cursos da Dialoga, a gente está experimentando o formato e colocando a cara aí para a gente dar uma provocada antes de virar o ano, né? Geralmente a gente faz balanço de final de ano, então fica aí o convite para, será que a minha comunicação está funcionando? Como é que eu posso fazer para o ano que vem? A ideia é que a gente já entre fevereiro e março tenha algumas opções de curso focado nessa comunicação mais específica para a campanha eleitoral e até mesmo para posicionamento institucional. É fundamental isso. Até porque esse mercado de campanha, digamos assim, ele está bastante em mutação. Né? A gente recebe aqui os políticos, empresários, tal, secretários, e esse pessoal também, eles comentam muito isso, essa transição do eleitorado, que deixou de ser muito olho no olho para ir muito para essa rede das mídias digitais. E a gente já chegou a ouvir deles aqui, será que eu vou conseguir trabalhar desse jeito? Né? Enfrentar uma campanha desse jeito de mídias digitais, deixou de ser aquele 100% olho no olho e confiança e aperto de mão e tal. Então eles também estão enfrentando essa transição, essa dificuldade, essa mudança. Não apenas eles, como a própria justiça eleitoral, né? As definições de limites e regras para a presença de candidatos na plataforma digital, ela é complexa e vai continuar dando dor de cabeça para o marqueteiro, tá? Mas, respondendo a pergunta, eu acredito que o olho no olho ele ainda é fundamental. Senão, a gente não teria tido fenômenos como o Trump nos Estados Unidos, que até o finalzinho da campanha, os institutos de pesquisa não conseguiam mensurar o boom, aquela ascensão, né, o boom do atual presidente. E existem públicos que por mais que estejam com o celular lá todo conectado, eles gostam muito do olho no olho. Agora, não significa que é um ou outro. Na verdade, cada candidato vai ter que definir qual é o mix dele de conversa com o eleitorado. Por isso as estratégias, né? Exatamente. Então, até antes de falar das ferramentas, eu sugiro, né, desde já dando aí de lambuja, não é a minha especialidade, mas tenha uma boa pesquisa de opinião, identifique qual é o sentimento da população, do eleitorado, conheça a tua base, defina o que você... A gente sempre pergunta quando conversa com um candidato, por que eu deveria votar em você? Então, se a pessoa não consegue responder isso de forma convincente, ela tem um problema de comunicação, mas de estratégia. Então, a ideia sempre, gente, isso aí essa talvez seja uma receitinha de bolo. Estude o teu mercado, entenda a sua concorrência e se posicione. Você tem que saber qual é o seu diferencial, né?
só depois você vai pensar nas ferramentas e você pode ainda errar com as ferramentas. Mas eu acredito que para o ano que vem a gente vai ter um cenário muito turbulento no processo eleitoral, em termos de comunicação, em que a gente vai ter um grande volume de informação que confunde. Então, nisso, talvez, nesse cenário aí de não só de fake news, mas de excesso, overdata, excesso de informação, talvez seja o diferencial seja o olho no olho, né? Porque é onde você estabelece o vínculo de confiança. Agora, quantos candidatos a prefeito vão conseguir fazer esse olho no olho, né? Bom, vamos voltar aqui para as nossas vendas. Tem uma coisa que chama bastante atenção aqui, que é voltado para quem precisa fazer apresentações de uma forma mais profissional aqui em PowerPoint, né? E assim, dependendo do campo que a pessoa atua, a pessoa não precisa ser uma mestre em comunicação, que nem a Camila Bini, né? Mas dependendo do campo que a pessoa atua, se ela não tiver uma apresentação em PowerPoint bem estruturada, ela não consegue vender o produto dela, ela não consegue convencer, né, o que a empresa dela está apresentando, né? E este é um curso especificamente voltado para isso, né? É isso? A gente eu na minha trajetória eu tive que aprender também, mas principalmente a saber vender um argumento que fosse atrativo e eficiente para públicos distintos. Então, a conversa com quem aprovava os orçamentos, os meus líderes, era uma, e a conversa com os meus colegas de trabalho era outra. Então, essa experiência, que nem sempre foi muito bem sucedida, me fez ir atrás de criar ferramentas, aprender formas de contar uma história que seja convincente ou que a gente consiga fechar a venda no final, mais atrativa e gostosa. Eu acho que isso é o mais legal. Então, o PowerPoint, que eu acho que todo mundo tem no computador, ele é uma ferramenta fundamental, né? E ele é fácil de manusear, só que ele tem alguns truquezinhos. A ideia é que eu compartilhe esse instrumental. Se eu conseguir, todo mundo é possível conseguir, mas com diferencial. Eu não consegui ainda. Vamos lá, que você vai aprender. É uma questão é uma questão realmente de treino, tá? Hoje a gente tem ferramentas que permitem que ele seja lindo, de fato, atrativo para os olhos. Mas antes disso, de ir para o ferramental, tem saber qual é a história que eu quero contar, qual que é a narrativa. Se eu quero vender um produto, o que eu preciso apresentar primeiro? Então, a gente começa esse curso, que é um curso mais rápido, definindo isso. E aí, ao fim, cada aluno vai sair com essa apresentação que foi definida no início, pronta. Eu acho que esse é o mais legal. Depois que você consegue fazer um primeiro piloto, você vai chegar em casa, vai pegar seu computador, você vai testar, você vai ter prazer nisso, com certeza você vai fazer coisas mais Isso para quem é analfabeto em PowerPoint também? Sim. Porque assim, eu vou dar um exemplo caseiro, né? Eu sou analfabeto, meu marido, ele tem uma facilidade incrível. A gente estava viajando, ele perdeu todo o arquivo dele e ele pediu para mim, me ajuda aqui, eu preciso, tal, faz para mim isso, assim. Eu olhei para ele com aquela cara assim, meu Deus, eu sou o ser mais burro do universo. Eu falei, eu não sei. Ele falou, como você não sabe? Eu falei, eu não sei. Então você vai aprender. Me dá aqui, assim. E ele no hotel, arrumou assim, rapidão, tá pronto. Que ele precisava viajar para outra cidade para levar essa apresentação dele, que ele é vendedor, ele rapidão fez. Tendo perdido toda a apresentação dele, ele puxou alguma coisa por e-mail, fez, levou. E eu fiquei olhando aquilo, tipo, um extraterrestre, né? Não faço a menor ideia do que ele fez ali. Não, é possível sim. E é um treino muito legal, pensando até nessa conjuntura maior de comunicação, porque como ele permite a gente usar texto, imagens, até áudio e vídeos, ele é um ponto de partida muito legal para quem ainda tem dificuldade em fazer conteúdo audiovisual na internet. Ele vai te dar ferramentas, ele vai te ajudar a pensar no formato audiovisual, porque é o que eu falei, muitas vezes eu tenho um texto maravilhoso, eu tenho uma presença legal,
conteúdo textual tá bom, mas ele não é atrativo, ele não encanta os olhos. A pessoa começa a olhar no celular, né? Desvia a atenção. Então, muitas palestras. E o mais... A gente já presenciou dessa forma. Isso, né? A ideia é a gente diminuir um pouco isso, né? E tentar trabalhar com uma ferramenta que é simples, ela é acessível e ela te ajuda a repensar essa forma de apresentar os conteúdos. Então, Camila, eu não vou conseguir, vou fazer só o curso de PowerPoint. Você pode ter certeza que a tua visão, depois desse curso, por exemplo, para estar presente no Instagram, no Facebook, vai mudar. Porque você vai começar a ter uma mentalidade, um mindset também visual. E isso é muito importante, principalmente para quem não é da comunicação. Sim, e para quem é da comunicação? Eu vi aqui que tem um curso que para mim já é assim o segredo do Graal, né? Que é um curso, né, voltado aqui para o pessoal da comunicação e também para líderes e gestores, né, em geral aí de empresas, né, que é a comunicação que funciona, só que não, né? Vi que tem aí itens tópicos bem provocativos, né? Vocês colocaram lá, né? Que tá lá, né? Eu tava lendo o que vai ter nesse curso, né? Aí tá lá, release não serve para nada. Ninguém mais olha o outdoor. Todo mundo curtiu a sua foto. O e-mail acabou. Falei, meu Deus, e o curso é especificamente sobre o quê? Aí está lá, é um curso para descobrir como mensurar os resultados de comunicação e identificar o que pode ser feito de diferente para ter sucesso. Exatamente. Isso é como ter sucesso na sua comunicação. Isso, e também medir os efeitos da sua comunicação. Aqui simplesmente a gente falando de comunicação institucional, comunicação comercial, comunicação pessoal. O que acontece é que a gente tem um senso comum que fala pra gente assim, estabelece a receita do sucesso. Quem não está no Instagram não está vendendo. Quem está investindo em e-mail, que coisa horrível. Para que eu tenho que ter um site se eu tenho as mídias sociais? E não é bem assim. Né? A gente tem, por exemplo, hoje o Inbound, que é uma ferramenta de marketing, eu poderia até dizer que é uma onda que é totalmente baseada no relacionamento por e-mail, que está tendo sucesso, inclusive, de venda comercial, de grana sendo feita só usando e-mail. Né? A base é o e-mail. Então, isso é só para dar uma provocação. Release, será que release funciona? Né? Release é aquele conteúdo que o assessor de imprensa manda para os veículos de comunicação. Funciona, não funciona? E como é que a gente mede o efeito disso? Isso é muito legal, porque muitas vezes o comunicador, seja Eu acho que depende do release, né? Nós vamos ver, mas depende do release, depende do veículo, depende do assessor. Então, a gente tem aí uma série de componentes que tem que ser avaliados. Mas aqui voltando, para além desse senso comum, como é que eu meço? A gente tem aquela ideia de comunicação subjetiva e que, portanto, é imensurável, né? Não é bem assim. A gente consegue saber se um evento funcionou a partir da conversa entre os resultados e aquela definição estratégica. Então, a ideia desse curso foi até meio que, se fosse a Camila de 15 anos atrás, ela ia adorar esse curso, porque eu tinha que vender o investimento em comunicação, o investimento financeiro, de talentos, de processos para engenheiros, que eram meus líderes, e eles falavam, a comunicação não tem como medir, cadê a planilha de Excel? Eu quero isso em números, eu quero um percentual, eu quero indicadores. E aí eu construí, quer dizer, é possível, nós temos ferramentas para isso, principalmente com o ambiente digital, mas para além do ambiente digital também. Como é que eu mensuro? Só para dar um pitaco, quando a gente, dependendo do cliente, quando uma matéria não sai na imprensa, talvez seja o gol, porque aquela matéria poderia ser prejudicial para o teu assessorado. Então, esse seria um indicador negativo, ele é positivo. Né? A presença na imprensa, na mídia, muitas vezes falar de um buraco, que a condição de uma rodovia é ruim, é uma matéria negativa. Mas para uma entidade que está buscando, ano a ano, mais investimento em logística,
falar dessas deficiências é um gol também. Então tudo depende muito da estratégia de comunicação novamente. E nesse curso, cada aluno vai sair com uma matriz dele, dependendo do desafio dele. Muito dificilmente as matrizes vão ser diferentes, vão ser iguais. Por quê? Porque os desafios são diferentes. Então a ideia é que nesse curso é realmente provocar, é o curso que, vamos dizer assim, ele resume a nossa visão, a visão da Dialogue a respeito de comunicação hoje. É uma área que é profissionalizada, que tem ferramentas, precisa de profissionais preparados, mas ainda tem muito senso comum a respeito dela, e o que a gente precisa é profissionalizar cada vez mais, qualificar, mas principalmente entender o que o cliente quer, no caso de quem é empresa, assessor, e o que a marca precisa entregar, né? Então, por isso que é a comunicação que funciona, só que não. A gente vai partir daquilo que não funciona, de uma forma bem provocativa mesmo, para incomodar os comunicadores, para daí a gente rever a estratégia e chegar num plano que seja específico para cada um. Sim. Nessa questão de toda uma atualização de jornalistas, comunicadores e tal, também pode interessar, né? Eu queria falar também, eu sei que você é vice-presidente da Confraria dos Jornalistas, que eu acho que isso também pode interessar quem ainda não conhece, poder conhecer, né? Isso. Na verdade, a busca pela comunicação que funciona, mas principalmente da presença do jornalista nesse mercado de comunicação, está criando um tumulto na cabeça de todo mundo, porque é um modelo que ainda é passado para a gente nas faculdades, por exemplo, muitas vezes ele não é o modelo que a gente encontra no mercado. Jornalista hoje que está em redação de jornal é quase uma mosca branca, porque nós temos veículos e veículos, mas num formato de funcionar diferente. O jornalista hoje ele faz vídeo, ele capta sonora, ele faz de tudo. Ele apresenta, né? Ele é multifacetado. Então, como é que é isso? Será que eu estou preparado para desempenhar isso? E eu ainda tenho que estar nas mídias sociais, eu assessoro um deputado, eu estou no órgão público e ainda tenho que mexer no Facebook, quer dizer, é complicado, né? Os limites entre publicidade, jornalismo, marketing, eles estão cada vez mais difíceis de serem identificados. E a gente não sabe muitas vezes nem o que cobrar, né? Como que vai ser remunerado esse trabalho? Porque a gente está falando de um mercado que não necessariamente é CLT, né? CLT, a relação trabalhista, nós temos o sindicato de jornalistas que acompanha e cuida bem disso. A confraria, ela surgiu dessa loucura que é o mercado, de uma angústia mesmo do profissional para se posicionar de forma qualificada. Ela vai começar a funcionar de fato no ano que vem com uma agenda de cursos gratuitos para quem for confrade, né, abertos ao público, com muito compartilhamento de informação, cases, trocas, eventos, quiçá uma pós-graduação. E a ideia é exatamente profissionalizar esse jornalista para que ele possa desempenhar o seu trabalho melhor, dentro desse cenário todo que a gente conversou. Dentro dessa loucura, né? Exatamente. É uma loucura de informação. Isso, é como fazer a diferença. Precisa mesmo de qualificação, né? Isso. E sobre a qualificação, eu gostaria que você deixasse os contatos da Dialogue para quem se interessou pelos cursos, até porque eu disse, o curso de mídias digitais começa dia 2, mas não é tudo dia 2, né? É uma agenda extensa aí, a cada final de semana é um curso, Isso, né? Nós teremos agora em novembro, nos 4 primeiros sábados de novembro, nós vamos ter um curso diferente, de 4 a 8 horas. Esses cursos a gente já conversou, mas eles podem ser conferidos no site da Dialogue, que é www.dialogueonline.com.br. Vou deixar meu e-mail também, dialogue@dialogueonline.com.br. E a ideia é que seja o ponto de partida para uma programação que no ano que vem volta em fevereiro, né? Com outros temas sempre provocativos, buscando a qualificação,
voltados não só para comunicadores, mas para o público em geral que tem o desejo de se comunicar melhor, de uma forma geral. Tá certo, Camila. Muito obrigada pela sua participação, sucesso para vocês, para o Dialogue, e a gente acompanha o trabalho de vocês e espera você aqui novamente. Obrigada, eu que agradeço, e fica a dica, gente, vamos pensar em comunicação porque faz a diferença. Com certeza.